Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, caros colegas. O mundo está a viver uma crise sanitária que está a provocar uma profunda crise económica e social e com impacto mais acentuado nos países mais vulneráveis e menos desenvolvidos. Os nossos principais parceiros já estão ou estarão em recessão económica e os próximos tempos serão duros e difíceis para toda a economia mundial. A economia vai decrescer, o emprego irá diminuir e as perdas de rendimento serão uma realidade para todas as economias. Cabo Verde é um dos países mais expostos e mais aberto ao mundo. A nossa economia é ancorada no turismo, transportes e prestações de serviço e é fortemente dependente da circulação de pessoas e bens e do investimento externo. Depois de 3 anos consecutivos de seca severa, somos agora confrontados com a pandemia da Covid e colocados perante dificuldades nunca antes enfrentadas. A Covid-19 nos tem condicionado e colocou um enorme travão na nossa economia. As nossas ruas, aldeias, vales e cotelos estão sem o rebuliço habitual e, por vezes, parece que a nossa alma está amordaçada por esta doença maldita. Os nossos hotéis, restaurantes, mercados e praças estão vazios. As nossas escolas sem alunos, os aeroportos sem passageiros e o amanhã incerto. É neste contexto duro que a aposta decisiva é na prevenção. É este o caminho que Cabo Verde tem seguido. As medidas são mais eficazes quanto mais os cidadãos se empenham em cumprir com rigor e com disciplina as regras do isolamento em casa, do distanciamento social e da proteção. A mensagem de desresponsabilização do cidadão é errada. Todos contam, todos são importantes, é uma luta de todos. É uma luta, diria até, uma guerra primeiro pela sobrevivência e depois para mitigar os efeitos e nos reerguermos de novo. O comportamento de cada cidadão conta para a vitória final. Qualquer decisão das autoridades, a nível do sistema de saúde, da proteção civil, da economia, da proteção social ou da segurança, só terá sucesso se cada pessoa em concreto tiver o comportamento adequado. Os protagonistas são as pessoas. O mau comportamento individual pode colocar em causa todas as medidas de contingência e do estado de emergência. Está na nossa mão, está na mão de cada um. Estamos perante um momento anormal. É neste contexto que o Governo tem atuado em várias frentes para proteger a vida, proteger os cidadãos e atenuar os efeitos da crise Covid-19 sobre o rendimento das famílias e todas as empresas. Temos atuado com base nas informações técnicas e científicas disponíveis, em estreita articulação com os órgãos de soberania, as câmaras municipais, as organizações não governamentais, as igrejas, o Conselho de Concertação Social, sindicatos e câmaras de comércio, a Organização Mundial de Saúde e a comunidade internacional. Desde que a China informou a OMS sobre o coronavírus, temos atuado na prevenção e alinhando as medidas com as melhores práticas internacionais. Neste sentido, muito antes da Covid-19 ser declarada pela OMS como pandemia, a 11 de março de 2020, o Governo aprovou, em fevereiro, um financiamento inicial do plano de emergência e o início das restrições, através da interdição de voos com origem em Itália para Cabo Verde por um período de 3 semanas. Imediatamente, após a declaração pela OMS, o Governo, através de várias resoluções do Conselho de Ministros, aprovou um plano de contingência para prevenção e controle da Covid-19 e reforço das restrições, com destaque para a inibição, até 30 de junho de 2020, de realização de eventos que reúnam número elevado de participantes vindos de países assinalados com a Covid-19 e o alargamento das interdições de voos e ligações marítimas, bem como a proibição da costagem de navios de cruzeiros e navio veleiro, e ativamos o Plano Nacional de Proteção Civil. A 18 de março foi antecipada as férias escolares em todos os estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar, ensino básico e secundário, com efeitos a 23 de março.
Todas estas medidas foram tomadas antes do país ter qualquer caso positivo da Covid-19. Com os primeiros casos positivos no país, imediatamente foram proibidos os voos domésticos de passageiros e ligações marítimas interilhas e através de navios comerciais e de pescas, encerramento dos serviços e empresas públicos e privados, contingente militar e policial em prontidão para garantir a aplicação das medidas restritivas de contingência e reforço da presença do IGAI para medidas de fiscalização contra o assambarcamento e a especulação comercial. Ainda dentro das medidas de prevenção e como forma de reforçar as medidas, o Governo mostrou-se favorável à declaração do estado de emergência constitucional, o que veio acontecer a 17 de abril, declarado pela Sua Excelência o Senhor Presidente da República. A estas medidas foram acrescidas, dentro do estado de contingência, a obrigação de vigilância sanitária, o confinamento obrigatório e o dever de recolhimento domiciliar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas, um dos impactos das medidas de combate e prevenção da pandemia é sobre a economia e principalmente sobre as pessoas mais vulneráveis. Neste sentido, o Governo aprovou um conjunto de medidas dirigidas à proteção social das famílias e à proteção do rendimento dos que operam no setor informal da economia e que ficam afetados pelas medidas restritivas de combate ao novo coronavírus, o Covid-19. O Governo implementou as seguintes medidas. O rendimento solidário está a funcionar. Neste momento, aqueles que são do REMP, já receberam, começam, aliás, a receber através do INPS, e cerca de 5.475 processos do regime não contributivo já estão prontos para pagamento. Rendimento social de inclusão emergencial. Aumentou-se o número de beneficiários para 8.000, quando em Cabo Verde são 9.000 famílias que precisam de assistência. Assistência alimentar. O Governo tinha como objetivo 22.500 famílias e neste momento já vamos em 25.351 famílias beneficiários, o que demonstra que estamos a executar de acordo com aquilo que é a resolução. Os cuidados, os idosos e as pessoas dependentes que vivem isolados são objetos de cuidados permanentes, através de cuidadores e voluntários credenciados e em articulação com as câmaras municipais. Neste momento, já foram contratados mais 30 cuidadores e estão em processos de contratação mais 5 cuidadores. Para além disso, o Governo aprovou em Conselho de Ministros medidas adicionais de mobilização de água no meio rural. Cerca de 45.000 contos para mobilizar mais água para o mundo rural, para que todos possam ter acesso à água. O Governo implementou também medidas de proteção ao emprego, rendimento e empresas, para que ninguém fique para trás. Regime simplificado para suspensão temporária do contrato. Cerca de 415 empresas já requereram, e o que vai abranger cerca de 8.878 trabalhadores. Isenção de pagamento das contribuições para a segurança social. Regime jurídico excepcional de atribuição de subsídio de desemprego. Trabalhadores colocados em situação de isolamento profilático são considerados ou têm o mesmo tratamento de trabalhadores de baixa médica. Suspensão da aplicação do mecanismo de fixação de preço dos combustíveis, Fuel 3080 e Fuel 180. Pagamento imediato, aliás, das faturas aos fornecedores. Linhas de crédito para reforçar a liquidez das empresas. Reforço de liquidez aos bancos comerciais. De estímulo, crédito à economia, onde se destacam as moratórias às empresas e às câmaras municipais. Medidas no domínio da administração da justiça e da administração pública, ajustáveis à situação do isolamento social e de restrição e de mobilidade. Senhor Presidente, senhores deputados, caros colegas, o Governo tem plena noção que a luta será longa e que temos de começar a preparar um novo normal. Com o término do estado de emergência, que esperamos que seja para breve, serão levantadas de forma faseada e prudente as restrições relacionadas com o encerramento dos serviços, das empresas e de outras organizações e a obrigatoriedade do confinamento em casa de acordo com a situação epidemiológica de cada ilha. Em segundo lugar, as ligações aéreas e marítimas internacionais
de passageiros permanecerão interditas, bem como as ligações aéreas e marítimas interilhas. O funcionamento das escolas do pré-escolar, básico e secundário, com aulas presenciais, será efetuado nas ilhas com baixos riscos epidemiológicos de propagação do Covid-19, de acordo, primeiro, com o parecer da Comissão Técnica do Ministério da Saúde e com cumprimento das normas de distanciamento social e de higienização asseguradas pela gestão das escolas. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, o Governo continuará a trabalhar para proteger os cabo-verdianos com a consciência de que esta crise global só será ultrapassada se todos e cada um de nós, individualmente, assumirmos as nossas responsabilidades em prol do bem comum. Do que depende do Governo, para além da prevenção e da ação que temos vindo a exercer, estamos também a trabalhar o Programa de Recuperação Económica para o período pós-crise Covid-19. Senhor Presidente, termino, pois, deixando uma palavra de apreço aos nossos profissionais da saúde, aos nossos polícias, à proteção civil, aos trabalhadores da proteção social, às organizações não governamentais, às igrejas e a toda a sociedade cabo-verdiana, pela forma como estamos a lutar para ganhar a guerra contra o vírus. Termino uma palavra de apreço para as nossas comunidades, a dizer-lhes que nos está junto, luta e de nosso tudo, nos pega com força para nos pôr e ter um amanhã de alegria. Vamos ganhar a guerra contra o vírus. Muito obrigado.